Oi, gente, tudo bem? Depois de um ano, estou de volta! Um ano para recuperar o meu canal, gente. Graças a Deus eu consegui. E daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Então vamos pro vídeo de hoje que eu preparei com muito carinho para vocês. Eu deixei a pele da minha modelo limpinha ali, eu fiz uma limpeza com um tônico, esse é da Nivea. E comecei aplicando um corretivo por toda a pálpebra móvel e fixa. Esse corretivo que eu tô usando é o corretivo da Kryolan, na cor D4. Pincel língua de gato, da Ico. Às vezes me perguntam, Cleia, o que é pálpebra móvel? O que é pálpebra fixa? A móvel é essa parte que movimenta, né? Quando você abre e fecha os olhos, ela movimenta. A fixa é a parte ali de cima que não movimenta. Vim com uma esponja e tirei todo o excesso de corretivo. Quando fica excesso de corretivo na pálpebra, a sombra começa a marcar, a craquelar. Então, precisa estar como uma tela bem esticadinha para você fazer a técnica, né? Mesma coisa de fazer um quadro, pintar um quadro. A pálpebra, mesma coisa. Peça sempre para a sua cliente que não fique abrindo e fechando os olhos enquanto você está fazendo a sombra. Cada vez que ela abre e fecha, causa um movimento de atrito e vai marcando, né? Vai craquelando, porque os produtos estão úmidos, o corretivo está úmido, ainda não secou, as sombras estão sendo aplicadas. Então, é ideal que você peça a ela que não fique abrindo os olhos nesse momento. Eu peguei uma sombra líquida preta da Dylos e apliquei bem rente à raiz dos cílios dela e um pouquinho em cima da fita. Essa fita que eu estou usando é uma fita micropor. Vocês encontram aí nas farmácias, é bem tranquilo. Agora eu peguei um pincel de precisão, bem pequenininho, e eu venho contornando o globo ocular dela. Tá vendo? Desde o cantinho interno eu venho fazendo esse contorno. Peço para ela abrir os olhos para ver se ele está encaixadinho. Não faça isso nem muito por fora ali da dobrinha e nem por dentro, porque aí quando ela abrir os olhos não vai ficar uma técnica encaixadinha, vai ficar algo que não vai encaixar, não vai ficar legal. Então, peça para ela abrir os olhos e vai contornando, ó, só um terço ali da pálpebra. Agora, eu peguei um pincel um pouco maior, esse pincel é de esfumar e venho soltando as bordinhas. Eu venho bem na borda do produto que eu apliquei e venho fazendo movimentos de vai e vem, venho soltando essa bordinha, criando já uma sombra, tá vendo? Eu venho entrando ali na pálpebra dela, criando uma sombra, porque quando a gente aplica uma sombra líquida, assim, ela dá mais resistência, ela gruda melhor a sombra que nós vamos aplicar depois. Ó, agora eu vim com outro pincel, também de esfumar, e venho selando essa base que eu criei anteriormente com uma sombra marrom, porque eu sempre falo para vocês, né, que preto não esfuma preto. Eu sempre venho com um marrom bem escuro para esfumar o preto. Agora, eu já venho esfumando e também criando um degradê do preto para o marrom, sempre pegando sombra aos pouquinhos na paleta. A paletinha que eu estou usando de sombras é aquela da Bruna Tavares. Ela tem vários tons de marrons e eu acho essa paleta maravilhosa para atendimentos. Agora, eu mudei o pincel e peguei uma tonalidade de marrom médio. Então, eu comecei com um preto, fui para um marrom escuro e agora eu peguei um marrom médio. Esse marrom médio eu venho aplicando nas bordas do marrom escuro, sempre trabalhando um na borda do outro para que eu venha criando um degradê entre as cores. Agora, para finalizar a minha técnica, eu peguei um pincel bem fofo, o maior e o marrom mais clarinho. E com esse marrom clarinho, eu venho esfumando as bordas e dando acabamento ao meu esfumado. Tá vendo? Então, eu comecei com um pincel bem pequenininho e a cor preta, aí eu fui aumentando o tamanho do pincel e clareando as cores das sombras. Dessa forma, eu consigo criar um degradê perfeito entre as cores. Agora, com um pincel bem pequenininho e a sombra preta, eu venho e intensifico um pouco mais o canto interno e externo dos olhos dela. Peguei um pincel de esfumar, um pouquinho de corretivo e vim fazendo uma limpeza ali no centro da pálpebra, porque essa técnica é um cut luz, né? Uma pálpebra luz
com um recorte de cut. Voltei com o pincel da Ico, aquele bem fofo, e a cor marrom mais clara, e venho trabalhando as bordas, tanto as bordas externas, quanto as bordas internas. Veja que já tem um esboço de uma pálpebra luz, né? Agora, eu vou aplicar a cola da NYX. E eu aplico a cola da NYX também bem esfumadinha, ó. Venho dando batidinhas com o pincel para que essa cola fique toda espalhadinha e não fique acumulada num lugar só. Se você aplica a cola e deixa ela acumulada, o glitter vai grudar e vai ficar todo marcado. Então, você vem esfumando a cola na pálpebra onde você quer depositar o pigmento. Sempre com batidinhas, pouquinho produto. Vem depositando aos poucos, não coloque muita cola. Coloque o ideal, nem muita cola, nem pouca cola, o ideal. Agora, com outro pincel, eu peguei um pigmento. Esse pigmento que eu tô usando é uma mistura que eu fiz de pigmento dourado, prata, rosé. É uma mistura muito louca que eu fiz e eu acho que ele fica lindíssimo. Quando eu não sei o que usar, eu coloco ele porque ele tem todas as cores e dá certo. Vim aplicando com batidinhas também, ó, a forma de aplicar o glitter tem que tomar cuidado, ó, não aplique num lugar só, venha esfumando o pigmento, tá vendo? Onde você aplicou a cola, você vem e aplica ele também esfumadinho. Terminei o ponto alto com um pigmento da MAC, esse é na cor Vanilla, venho aplicando, esfumando, deixando sem marcações. E agora, eu vou aplicar os cílios postiços, esse que eu tô usando é o modelo H13, e a cola da Yenve, que eu amo essa cola, eu acho ela maravilhosa. Pincel língua de gato, um pouquinho de corretivo, eu vim e fiz o recorte, ó, fiz essa limpezinha no canto interno, olha que bonito que fica. Tirei a fita e agora nós vamos para a pele. Pena que essa luz aí não colaborou, mas esse olho ficou incrível. Molhei a pele dela, né? Hidratei bem com a Bruma CL Hydrafix. E agora, para potencializar essa hidratação, eu venho com a blindagem, a Glow Oil. A Glow Oil, ela é uma blindagem que contém um mix de silicones e óleos, né? Esse óleo, ele não vai deixar a pele mais oleosa. Não, a pele absorve. Ele vai potencializar, ele vai nutrir a pele dela. Percebam que ele tem umas partículas de brilho, então dá aquele viço, aquele glow bonito para a pele. Sem falar que essa blindagem também vai deixar a pele aí super resistente à prova d'água, porque contém silicones na formulação. Agora, eu vou colocar 2 gotinhas do Magic Blend na base, para também deixar essa base mais resistente. O Magic Blend também é uma blindagem da CL Beauty, mas é uma proposta diferente. A Glow Oil dá esse viço, esse brilho para a pele. O Magic Blend, ele é uma colinha, como se fosse uma colinha, ele vai grudar a base no rosto. Ele tem silicones e acrilato na composição. Então, além dele deixar a maquiagem super resistente à prova d'água, ele gruda a base no rosto. Aqui nós estamos formando um verdadeiro escudo nessa pele. Eu sempre falo, né, que a minha técnica, o nome é Skin Shield, porque é realmente isso, a gente vai criando um escudo e essa pele fica extremamente resistente. Fica à prova d'água, fica resistente ao suor, ao atrito, às lágrimas, gente, é maravilhoso. E sabe o que é melhor dessa minha linha, a linha Skin Shield? É que todos os produtos, eles são compatíveis entre si. Então, um não vai dar incompatibilidade com o outro, que é isso que acontece muito nas técnicas, né? As pessoas não conseguem o resultado de pele blindada, envelopada, Skin Shield, porque os produtos dão incompatibilidade. Na linha Skin Shield isso não acontece, porque todos os produtos foram desenvolvidos para serem compatíveis. E eles também são para todos os tipos de pele. Então, você não precisa se preocupar, ai, será que esse vai dar certo para tal tipo de pele? Não se preocupe, porque todos eles foram desenvolvidos para todos os tipos de pele. Aí, eu vim aplicando a base no rosto dela, com a esponja Soft Black, que também é da minha marca. Essa esponjinha que tem o formatinho de manga, ela se encaixa em todos os cantinhos do rosto. Ela é maravilhosa, extremamente macia e ela tem os poros bem fechadinhos. Qual é a diferença, né, de ter os poros fechadinhos? É porque a esponja não absorve tanto produto. Quando a esponja tem os poros muito abertos, ela acaba absorvendo muito produto e desperdiçando, né?
Agora eu vim com o pincel língua de gato e aplicando o corretivo da Kryolan na cor D4, olheiras corrigidas, agora eu vou criar pontos de iluminação. Eu vou usar um corretivo bem clarinho, lembrando que todos os produtos devem ser à prova d'água. Se não forem, você precisa colocar ali um ativo, né? Pode ser o Magic Blend, que vai deixar esse corretivo mais resistente. Aí eu criei pontos de iluminação, centro da testa, no ossinho do nariz, abaixo dos olhos e também ali na lateral para dar aquele efeito lifting. Eu só posso usar um corretivo claro desse nas olheiras depois que eu fiz a correção. Se eu não fizer a correção e vir com o corretivo claro, ele vai acinzentar. Então, não faça isso. Primeiro, você corrige a olheira, sempre com o corretivo da cor da pele dela ou um tom acima mais escuro, ou então um corretivo colorido. Eu acho que não, eu analisei a pele dela, não vi necessidade de usar um corretivo colorido, um corretivo da cor da pele dela já foi o suficiente. Depois, eu vim criando os pontos de iluminação. Com a esponjinha, eu venho tirando todo o excesso de produto, tá vendo? Dando acabamento, né? Deixando essa pele bem esfumada, sem marcações. É muito feio quando o corretivo fica marcado. Então, vem com a esponja, trabalha nas bordas, tira essas marcações para ficar com aquele acabamento profissional, acabamento perfeito. Agora, com o contorno e o pincel do Sculpt, também da CL Beauty, eu vou fazer aqui a sombra do rosto dela, né? Devolver as sombras do rosto dela. Nosso rosto, ele tem luz e sombra, por isso, na maquiagem, a gente também precisa devolver a luz e a sombra. Esse contorno que eu estou usando é um contorno da Visela, é na cor número 2. Ele é perfeito para você devolver as sombras para o rosto. O contorno, ele precisa ser acinzentado. É diferente do bronzer, né? O bronzer, ele é mais quente, ele tem um fundo mais avermelhado, alaranjado, e não fica bonito. Então, você precisa usar um contorno que, de fato, tenha um fundo mais acinzentado, para você conseguir aí devolver a sombra para o rosto. Esse pincel que eu estou usando é o pincel do Sculpt, que é o lançamento da CL Beauty, né? Que é a minha marca própria, vocês já sabem. E esse pincel, minha gente, ele é simplesmente maravilhoso. Olha, ele faz o contorno do nariz direitinho. Quando nós fazemos o contorno do nariz diretamente com o produto ou com um pincel, fazendo duas linhas paralelas, muitas vezes essas linhas ficam tortas e aí o nariz também fica torto. E com esse pincel, esse problema acabou, porque ele faz as linhas, ó, direitinhas. Aí você vira o lado do pincel, aperta ele e vem esfumando as laterais. Gente, olha, fazer o contorno do nariz nunca foi tão fácil como agora, porque eu trouxe esse pincel maravilhoso para vocês. Já está disponível no site www.clbeauty.com.br. Acessem lá e garantam o de vocês, porque esse pincel tá sendo um verdadeiro sucesso de vendas. Olha, tô avisando vocês porque eu sou amiga, hein? Corre lá pro site e garanto de vocês porque tá vendendo tipo água. Agora eu peguei um corretivo clarinho e vim clareando em cima do ossinho do nariz, né? Pra ficar ainda mais bonito esse contorno. Apertei a esponjinha com batidinhas, venho deixando ainda mais definido o meu contorno. E olha que lindo que ficou esse nariz, gente, fala sério. Ficou muito fácil, hein? Eu facilitei a vida de vocês. Com a esponjinha Soft Black, venho dando batidinhas nas laterais e melhorando ainda mais essa transição de uma cor para outra. Vou aplicar esse blush da paletinha da Natália Capello. Com batidinhas, percebam que eu faço tudo com o mesmo pincel. Fiz o contorno, apliquei o blush, você também pode aplicar base com ele, é um pincel multifuncional, né? Tem multifunções, então é muito, muito legal. Um pincel aí você resolve sua vida. Agora, eu vou vir selando a pele dela, um pincel bem fofinho, esse é da Ruby Rose, pó translúcido, venho aplicando, dando batidinhas, veja que é pouquinha quantidade, porque essa pele que eu fiz nela é uma pele fina, não é uma pele muito carregada, com muitas camadas. Então, um pouquinho de pó, ó, é suficiente para fazer a selagem.
venho aplicando por todo o rosto dela. Essa pele fica linda, fica incrível. É a pele que eu faço nos meus atendimentos aqui, as minhas clientes amam, amam. Fica muito resistente, fica uma pele bonita, confortável. Agora eu voltei com a esponja e venho tirando essas marcaçõezinhas que formam abaixo dos olhos. Não sele com o pó antes de tirar essas marcações, porque aí você sela com o pó e não tira mais, né? Porque aí vai secar essa região e aí você não vai mais conseguir tirar essas marquinhas. Peguei uma esponjinha de veludo com batidinhas, vim e apliquei o pó, uma camadinha um pouquinho maior aqui abaixo dos olhos, mas também não precisa exagerar, porque se você tem uma cliente que tem muitas linhas abaixo dos olhos e você aplica muito pó, vai evidenciar essas linhas. Então, se ela tem muitas linhas, aplica com um pincelzinho, pouquinha quantidade, não exagere. Agora eu peguei um pouquinho mais de pó com a esponjinha e venho fazendo esse recorte, tá vendo? Para deixar mais marcadinho ali o contorno com o blush, o rosto fica mais fininho. Ai, eu amo fazer desse jeito, gente. Eu acho que fica muito bonitinho. Mas também, se não quiser, não precisa, né? Eu faço assim porque eu acho que fica bem bonito, fica marcadinho, mas também de forma bem sutil, tá vendo? Não fica nada exagerado. Agora eu venho refazendo o contorno que eu havia feito em creme, veio refazendo agora com o contorno em pó. Para deixar mais marcadinho, mais evidenciado, onde eu fiz contorno em creme, eu venho e reaplico o contorno em pó. Também apliquei um pouquinho de blush, esse é o Blush Baby da MAC, um blush rosinha, muito lindo, dá esse arzinho de saúde, né? Aplico bem no alto das maçãs, sempre pegando pouco produto, aplicando aos poucos, sempre dosando, né? A gente precisa cuidar muito da harmonia das cores da maquiagem, né? Se você tá trabalhando com contornos bem marcados, evidentes, os olhos também precisam estar em harmonia, a boca. Então, sempre toma cuidado com essa questão da harmonia das cores. Agora, eu estou aplicando iluminador em cima do ossinho zigomático. Essa paletinha que eu estou usando é aquela paletinha Famot, eu nunca sei falar o nome dessa paleta, mas é aquela paleta Xing Ling lá, que foi inspirada na paleta da Dior, né? Como não estou tendo condições para a paleta da Dior, temos o dupe. Mas essa paleta é muito boa, o iluminador é lindíssimo e eu indico para vocês, viu? Comprem porque ela vale muito a pena. Agora, eu vou dar o acabamento aqui para minha técnica dos olhos. Peguei um pincel, esse é da Ico, e venho aplicando o delineador em gel bem rente à raiz dos cílios dela, ó. Bem rente à raiz. Aí, puxo um pouquinho aqui para acompanhar aqui esse recorte que eu fiz, né? A pontinha deixa bem fininha. Aí, com um pincel e um pouquinho de corretivo, eu venho e ajusto ainda mais esse recorte para ficar bem perfeitinho, bem bonito na foto. Pincel chanfrado, uma sombra, vim preenchendo as falhas das sobrancelhas dela. Ela gosta que deixe a sobrancelha mais natural, mas ela tem algumas falhinhas, então eu venho e aplico nessas falhas, né, uma sombra com a mão bem levinha. E depois eu aplico um gelzinho, ó, esse que eu tô usando é da Ruby Rose. É bem baratinho esse produto aí, eu gosto bastante dele. Venho aplicando, penteando. Gosto desse efeito da sobrancelha natural, penteadinha. Não gosto muito daquele efeito arrepiada. Agora, eu vou aplicar aquela sombra preta líquida da Dylos na linha d'água superior. Peço para ela olhar lá para baixo, para não dar aquela agonia, né? E aplico na linha d'água superior. Apliquei também na linha d'água inferior. Agora, enquanto os olhos se recuperam aí dessa sensibilidade que acaba causando, né, por aplicar essa sombra líquida na linha d'água inferior e superior, eu venho fazendo os lábios. Apliquei um contorno marrom no lábio dela, esfumei com um aplicador descartável, ó, venho esfumando as bordinhas. E agora, um grande spoiler aí pra vocês, que é esse gloss maravilhoso, numa cor maravilhosa, que eu não vejo a hora de lançar ele pra vocês. Então, temos muitas novidades aí na CL Beauty, vários batons, gloss, tem muita novidade, gente. Só aguardem, porque vai valer muito a pena, hein? Aí, apliquei ali o gloss e vim finalizando
a técnica dos olhos. Com aquela sombra marrom escura, eu venho e esfumo as bordas do preto. O preto é aquela sombra líquida que eu apliquei. A mesma coisa que eu fiz na parte superior, eu venho fazendo agora na inferior. Esfumei as bordas do preto com o marrom mais escuro, esfumei as bordas do marrom escuro com o marrom médio e finalizo com o marrom clarinho. Fiz um puxadinho ali no canto interno e vim mais uma vez fazendo aquela limpeza. Olha como a luz mudou agora e dá pra ver a beleza dessa técnica. Eu não sei o que aconteceu nessa luz, ela está me gongando, mas agora vocês estão vendo a beleza que ficou essa técnica, essa pálpebra luz, esse cut luz. Essa técnica aí que vocês estão vendo que ficou maravilhosa. Peguei a cola de cílios, fiz 3 pontinhos e colei strass. E ficou assim, coisa mais linda. Pena que essa luz aí não mostrou a real beleza da minha técnica. Mas não tem problema, vocês podem conferir nas fotos que eu postei lá no meu Instagram. Aproveita e já me segue por lá, hein? Cleia.liller. Vão lá me seguir, por favor. E para finalizar essa pele maravilhosa, esses olhos maravilhosos, eu vou usar o CL Fix, que é o nosso fixador finalizador de maquiagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo!